ser enviado pela igreja de Roma ao ocidente. Mas o que é que diz a palavra de Deus? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Paulo foi a Roma, mas não como havia imaginado, foi como um prisioneiro. Mas como ele mesmo gostava de dizer, eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada. E ele aproveitou aqueles 2 anos em Roma para produzir. Escreveu 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Pregou o evangelho. Pessoas foram convertidas naquela cadeia, como Onésimo, por exemplo. Pessoas ficaram encorajadas por causa do testemunho de Paulo. Tanto é verdade que quando ele escreveu aos Filipenses, uma igreja tão fraterna, amiga, preocupada com o estado do apóstolo, ele disse: eu não quero, meus irmãos, que vocês se entristeçam, porque o que tem acontecido comigo, eu quero cientificá-los de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por causa daquela prisão de Paulo, por causa do testemunho dele, pela ação poderosa do Espírito Santo, o evangelho chegou à casa de César. Lembrando que César era Nero, o evangelho chegou à casa de César por causa do testemunho de Paulo. Tanto é verdade que quando ele conclui a carta aos Filipenses, ele diz: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quando ele foi posto em liberdade, ele continuou o seu ministério. Nós não temos muitas informações sobre suas atividades ministeriais, temos algumas informações apenas, mas só para resumir, ele tomou 2 pastores e os colocou em 2 lugares estratégicos. Tito foi estabelecido em Creta e Timóteo em Éfeso. E quando ele escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito, foram cartas pastorais de instruções para que eles estabelecessem uma liderança comprometida com o Senhor, para que eles combatessem as heresias pregando a verdade. Agora, Paulo está preso segunda vez. Não é mais por causa da acusação dos judeus, mas ele é um preso do imperador. Os cristãos tinham sido acusados de haver incendiado a cidade de Roma, como a história testemunha, incendiada pelo próprio Nero, mas ele acusou os cristãos. E como Paulo era um líder dos cristãos e tinha estado pelo menos durante 2 anos em Roma, ele foi preso. E essa é a última carta que Paulo escreve. E ele escreve para o seu amigo, o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, numa época difícil, de dura perseguição, de duras provas, para fortalecer o seu amigo, fortalecer o seu filho na fé. E eu queria que você olhasse comigo aí alguns versículos dessa carta preciosa. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 6, por essa razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos. O verso 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Capítulo 2, verso 1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Verso 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus. Verso 8, olha que verso lindo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Verso 9, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Capítulo 3, verso 12, que já citei. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Verso 14, tu, porém,
permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Capítulo 4, versos 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, com conteúdo. Pois bem, queridos, essa carta foi escrita para dar instruções a Timóteo, para fortalecê-lo. Timóteo era de temperamento que facilmente se abatia diante das dificuldades. E eu queria que você imaginasse, querido, nós estamos aqui no século 21, em um país democrático, onde há liberdade de culto, onde há liberdade de exercício da fé, da pregação. A igreja pode plantar igrejas, a igreja pode evangelizar nas ruas. Vejam, nós estamos vivendo uma época muito difícil e muito diferente, melhor dizendo, muito diferente da época de Paulo e de Timóteo. O pai na fé de Timóteo, o seu líder, o seu companheiro de tantas jornadas, estava preso. E estava preso como sendo um malfeitor. Você sabe o efeito que isso causa numa pessoa que tem uma fragilidade emocional. Numa época quando cristãos eram queimados vivos. Queridos irmãos, não é o tipo de pressão que às vezes a gente sofre, uma zombaria. Ah, você crê na historicidade de Gênesis? Você crê nisso? Você crê nos milagres de Jesus? Obviamente que isso é uma afronta. Mas aqueles cristãos, além de sofrerem esse tipo de afronta, quando queriam desacreditar a sua fé, as suas convicções, os essenciais da fé, eles sofriam emocionalmente, fisicamente. Era uma luta. Cristãos eram decapitados, cristãos eram apedrejados, cristãos eram costurados com peles de animais e eram lançados às feras. Nero fez muito isso, mandava derramar piche sobre os cristãos e ateava fogo sobre eles, de certa forma para iluminar os seus jardins. Era essa época, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu essa carta. E mais, lembrem-se, Timóteo estava em Éfeso, na Ásia Menor, e Paulo diz aqui, conforme lemos: você está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram? Queria lembrar com vocês o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu vou apenas citar rapidamente. Era a terceira viagem missionária. Paulo estabeleceu-se em Éfeso, e o texto bíblico de Atos diz que, num período de 2 anos, toda a Ásia Menor ouviu a pregação do Evangelho. Uma região que nós conhecemos hoje como Turquia, que é um lugar difícil também ainda hoje para o testemunho da fé cristã. O impacto do Evangelho foi tão grande, queridos, que a Bíblia diz que mágicos, encantadores, foram à praça pública e queimaram seus livros de magia, de feitiçaria. Era um testemunho público rompendo a fé. Imagine aqui em Recife acontecendo algo semelhante. E as pessoas indo até o marco zero da cidade. E ali eles queimarem todos os seus objetos de idolatria e de feitiçaria, rompendo com a velha vida. O Evangelho causou um impacto grande ali em Éfeso, na Ásia Menor. Mas agora, por causa da perseguição, por causa da hostilidade contra a fé cristã, Paulo preso, ele diz: você está ciente? Praticamente todos os da Ásia me abandonaram. Ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, ninguém se levantou para me defender, mas ele podia dizer: mas o Senhor me assistiu, e o Senhor me fortaleceu. Isso eu fico emocionado quando leio esse testemunho do apóstolo Paulo,
E eu quero aqui não exaltar Paulo, mas eu quero exaltar o Senhor, porque como mesmo em outra ocasião Paulo testemunhou, eu sou o que sou pela graça de Deus. O que a graça de Deus é capaz de fazer na vida de um homem, de um ser humano. Ele estava tão pleno do Senhor, que em meio a tantas hostilidades, quando ele escreve essa carta, ele sabe que está sentenciado. Ele chega a dizer: o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Semana passada nós falamos com base na carta aos Hebreus, que nós precisamos crescer, precisamos ser crentes amadurecidos. Quantos anos na fé, mas ainda estamos tomando leite. Pelo tempo decorrido de nossa conversão, já deveríamos estar ensinando, ser mestres, mas estamos precisando aprender novamente os rudimentos, os fundamentos. Hoje, em nome do Senhor, eu quero lhe chamar a uma vida despertada, avivada, vivificada para a glória de Deus. Chamar a você e a mim também. É tempo de despertamento. Há uma outra carta de Paulo, na qual ele escreveu, carta aos Efésios: desperta, ó tu que dormes. Não estou me referindo aqui, queridos, àquele sono que alguns irmãos têm, às vezes, por causa de uma medicação que estão tomando. Não é esse sono. Não estou me referindo àquele sono porque o dia anterior foi tão cansativo e o seu corpo tem limites. Não é esse sono. Mas é o sono da alma, da apatia, da indiferença, da falta de fervor, da falta de zelo, da falta de amor pelo Senhor. Aquilo que não nos consome mais, aquilo que não nos apaixona mais. E nessa semana da reforma, então, queria usar duas palavras aqui, que serão os dois pontos que eu quero enfatizar, que são... Quando você chega no seminário, essas palavras são usadas sempre, com muita frequência, e às vezes na igreja também. Ortodoxia e ortopraxia. E é sobre isso que quero falar com base nesse texto, queridos irmãos. Naqueles dias de Paulo e Timóteo, havia dois inimigos muito claros, muito ferrenhos. De um lado, a perseguição política. De outro lado, os falsos mestres. E o primeiro chamamento aqui é a fé ortodoxa. Reverendo Otton Dourado, em vez de usar a palavra ortodoxia, ele usava a palavra fiel. Ele dizia: eu considero que seja uma palavra mais adequada, fiel, a fidelidade. E esse é o chamamento que eu quero fazer em primeiro lugar em nome do Senhor. Quanto à ortodoxia, as instruções que temos aqui da parte de Deus, através de Paulo, para Timóteo e para nós. Queria dividir em três partes esse aspecto da ortodoxia. Primeiro, a comunicação do Evangelho. Esse era o compromisso a que Timóteo estava sendo chamado. Paulo está dizendo: estou querendo muito ver-te, Timóteo. Estou lembrado do nosso último encontro, estou lembrado de suas lágrimas. Eu oro por você constantemente. E ele podia dizer assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma fé que habitou em tua avó, em tua mãe, estou certo de que também em ti. Eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Comunicação do Evangelho. Queridos, nós precisamos pregar o Evangelho. Os essenciais da palavra de Deus. Nós precisamos proclamar. Essa é uma expressão bíblica.
escrita pelo apóstolo Pedro, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês já notaram o entusiasmo que o nosso coração tem para falar sobre Marina Silva? O entusiasmo que o coração tem para falar sobre Aécio Neves, sobre Dilma Rousseff. Você já percebeu o entusiasmo para falar, para defender as bandeiras? Estava lendo algumas coisas, que amizades ficaram abaladas nesse período agora. Eu imaginava que essas coisas nem acontecessem mais. Eu já morei no interior, fui pastor no interior, numa época quando tínhamos apenas praticamente 2 partidos e as lutas eram grandes e havia aquele grupo tal. Eu presenciei em algumas regiões do interior igrejas que foram divididas por causa de um candidato a uma prefeitura. Queridos, se nós, cheios do Espírito Santo, tivéssemos esse mesmo entusiasmo para falarmos do nosso Senhor Jesus Cristo e das suas virtudes, como nós somos militantes partidários e percorremos vilas e lugares distantes, longínquos, colocamos o nosso pé na lama para levar o nosso candidato. Nós queremos votos para o candidato, mas falta-nos o mesmo entusiasmo para falarmos das virtudes do Senhor Jesus. E esse é um compromisso que precisamos assumir enquanto fé ortodoxa, a comunicação do Evangelho, falar de Jesus. Aos Coríntios, Paulo disse: quando fui a vocês, eu não usei linguagem persuasiva de sabedoria humana. Eu não vos anunciei outra coisa a não ser Jesus e esse crucificado. E na mesma carta aos Coríntios ele podia dizer: Cristo, loucura para os gentios, escândalo para os judeus, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, sabedoria de Deus. Que Deus levante uma igreja fiel que fale de Jesus, da sua pessoa, suas 2 naturezas, sua obra redentora completa, que não existe um outro mediador entre Deus e os homens, senão somente Ele, que não existe outra possibilidade de salvação, senão somente Ele, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Comunicação do Evangelho. Segunda verdade que se destaca aqui nessa ortodoxia é o sofrimento pelo Evangelho. Porque, na verdade, queridos, o Evangelho nunca foi popular. E quando uma pessoa se compromete com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, quando ela diz assim: desde o Gênesis até o Apocalipse, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, você crê naquilo que está escrito lá, que Jonas foi engolido por um peixe? Creio. Eu creio porque está escrito no livro de Jonas, mas creio também porque Jesus fez referência a Jonas quando falou de sua ressurreição. Ah, você crê mesmo que Noé fez uma arca? Eu creio, porque está escrito na Bíblia. E porque Jesus fez referência a Noé quando falou a respeito de sua volta. Assim como nos dias de Noé, será nos dias da volta do Filho do Homem. Você crê que Jesus multiplicou pães e peixes, 5 pães, 2 peixes, e alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e todos comeram fartamente? Creio firmemente. Eu creio na historicidade do Gênesis. Eu creio que em termos de verdade cristã não dá para ficar em cima do muro, fazendo concessões, procurando ser politicamente correto. Nós precisamos anunciar a verdade de Deus em amor, queridos. É preciso sofrer pelo Evangelho
O evangelho nunca foi popular, sabe por quê? Porque o evangelho humilha o homem, humilha o pecador. E essa mensagem não é popular para dizer que o ser humano está perdido, está condenado, que suas obras diante do Deus Santo são como o trapo da imundícia. Numa sociedade, quando as pessoas dizem, mas eu sou tão bonzinho, sou bom marido, sou boa esposa, sou trabalhador, pago os meus impostos, pago minhas contas, não me intrometo na vida de ninguém, mas sem Jesus, parabéns por tudo isso, mas está perdido. Um dia Jesus falou a um interlocutor, você não está longe do reino, mas estar perto é bem diferente de estar dentro. Perto, porém, estava fora. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E o terceiro aspecto dessa ortodoxia é guardar o Evangelho, é preservar o Evangelho, é não adaptar o Evangelho, é não abrir mão dos elementos que provocam oposição, é não silenciar. A expressão bíblica é mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Verso 14, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. A igreja herdeira da reforma está sendo chamada a uma fé ortodoxa, uma fé viva, comprometida com o Senhor. Os nossos irmãos reformadores nos ensinaram o quê? Somente as Escrituras. Não existe nada ao lado da palavra de Deus, nem acima da palavra de Deus. Ela é autoridade máxima, é palavra final. Somente as Escrituras. Somente a graça. Somente a fé. Somente Cristo Jesus. Somente a Deus a glória. É assim que nós cremos. E assim devemos viver, queridos, para a glória de Deus. Mas eu queria falar da prática, da ortopraxia. E eu queria trazer aqui o exemplo de um irmão. Dificilmente a gente ouve um sermão sobre Onesíforo. A gente ouve sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Davi, sobre Samuel. Mas Onesíforo, muito raramente a gente ouve alguma coisa. Estava lendo algo sobre Onesíforo, o autor escreveu assim: algumas pessoas decepcionam, outras encorajam. Olha o verso 15 que diz: estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Quem sabe esses dois, Paulo tinha uma expectativa de que naquele momento, quando estava sendo julgado, eles se colocassem ali em favor de Paulo, ao seu lado. Mas olhe, Figelo e Hermógenes desapareceram, não apareceram no dia da audiência. Não sei se eram advogados, quem eram eles, mas na verdade eles não apareceram. E aí o apóstolo Paulo destaca aqui esse servo de Deus. Nós sabemos muito pouco sobre ele, mas o muito pouco que sabemos é tão rico. Temos uma vaga informação sobre ele e sobre a sua família. Alguém disse assim: a função da igreja é ser uma família espiritual que acolhe e se preocupa com cada um dos seus membros. A função da igreja é ser uma família espiritual que acolhe e se preocupa com cada um de seus membros. Se por um lado o chamamento à ortodoxia é essencial nesses dias de negação da fé, de abstenções, de negociações com aquilo que é essencial, nós vivemos numa sociedade conhecida pelo seu individualismo. Alguém chamou de individualismo narcisista.
Nós vivemos numa sociedade separatista. E numa sociedade, queridos, e eu vou dizer aqui com muita dor no coração, que a gente vê isso também na igreja, amizades de ocasião. Amigos da conveniência, amigos por interesse, às vezes dentro da igreja também, infelizmente. E eu queria chamar a atenção para esse servo de Deus aqui nesses minutos finais. Onesíforo. Quem sabe alguém vai até se estimular a dar o nome dele a um filho futuramente, né? Sabe o que significa? Onesíforo, aquele que traz proveito, portador de préstimos. Olha que significado lindo. E Paulo destaca aqui Onesíforo como um exemplo de lealdade no meio de tanta deserção. Queridos, era um momento quando praticamente todos os da Ásia estavam abandonando a fé. E Deus, em sua graça, conservou aquele servo. E essa fidelidade de Onesíforo foi mais um componente de estímulo a Timóteo. Eu queria chamar aqui Onesíforo de um homem comprometido, identificado com o Senhor Jesus Cristo. E queria fazer 3 breves destaques aqui. Primeiro deles, no verso 16. Onesíforo foi um homem que se fez presente. O verso 16 diz assim: conceda o Senhor misericórdia à casa dele, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou de minhas algemas. A gente sempre tende a pensar de Paulo como um super-homem, um homem firme, bem diferente de Timóteo, um homem invulnerável à dor, um homem que aguentava as rebordosas e permanecia firme. Queridos, vale lembrar que Paulo era um ser humano, semelhante a mim, semelhante a você. Há um momento, a gente lê isso no livro de Atos, capítulo 18, quando ele estava em Corinto, que diante de tanta oposição, diante de um ambiente tão nebuloso, ele desanimou. E ele teve uma visão durante a noite, o Senhor lhe dizendo: Paulo, fala e não te cales. Eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal. Eu tenho muita gente nessa cidade. Aos Coríntios ele escreveu na primeira carta: quem desanima, que eu também não desanime. Quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. E aqui aparece Onesíforo, um homem que levou alívio, um homem que se fez presente, um homem que reanimou o apóstolo, que encorajou o apóstolo muitas vezes. E vale lembrar, queridos, que Paulo estava às portas de um martírio, e ele, quando se lembra de Onesíforo, aquele homem que foi um bálsamo, e eu quero lhe chamar, meu irmão, minha irmã, a ser uma pessoa assim, comprometida com a verdade de Deus, e ter uma vida prática, porque às vezes nós somos ortodoxos quanto à fé, no sentido da profissão, mas nos falta a prática. Nós cremos na doutrina da Trindade, nós cremos nas duas naturezas de Cristo, nós cremos que a Bíblia é inerrante, autoritativa, tudo bem, mas nosso coração é insensível. A gente não para ouvir, a gente não estende a mão, muito ortodoxo. Mas, como disse Dr. Lloyd Jones, uma ortodoxia estéril, uma ortodoxia fria. E a gente pode dizer que Onesíforo foi um ortodoxo comprometido. Ele foi um bálsamo na vida de Paulo. Muitas vezes consolou e encorajou o apóstolo. Eu quero lhe dizer que Deus quer lhe usar também para levar uma boa palavra ao cansado, para orar por alguém, para visitar alguém,
para levar as cargas de alguém, para chorar com alguém, para chegar junto, estar ao lado. Você sabe disso. Quando você faz isso, às vezes a gente não precisa dizer muitas palavras, às vezes a gente chega perto, chega junto. Onesíforo é um exemplo para nós, queridos. Segunda verdade que eu queria destacar, está aqui especialmente na segunda parte do versículo 18. Vou ler todo o verso 18. O Senhor lhe conceda naquele dia achar a misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou em Éfeso. Onesíforo agora estava em Roma com Paulo preso. Mas quando Paulo esteve em Éfeso, naqueles dias tão difíceis, e eu queria lembrar um momento, queridos, quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, ele fala da natureza da tribulação que enfrentou na Ásia. Ele diz assim: foi a ponto de desesperarmos até da própria vida. E agora, olhando todos esses contextos, eu fico imaginando a importância de Onesíforo na vida de Paulo. Ele passou ali pelo menos 3 anos em Éfeso, o apóstolo. E Onesíforo residia lá. E diz o texto claramente que ele se desdobrou para servir em diversas circunstâncias e ocasiões. Paulo diz, não preciso nem falar sobre ele, você mesmo é testemunha, porque certamente Onesíforo tinha sido uma bênção na vida de Paulo. Queridos, nós precisamos pensar a igreja a partir do que diz a Bíblia. Igreja não é templo, igreja não significa apenas as reuniões de culto. Precisamos participar delas, mas a igreja somos nós, igreja é você, igreja sou eu. E nossa vida tem que ser uma vida comprometida com o serviço de acordo com os dons que Deus nos deu. Essa coisa de que eu vou só para ouvir, eu me levanto, leio, eu me levanto e canto, eu me assento e ouço, eu terminou, tríplice amém, eu vou embora, ou às vezes até antes do tríplice amém eu vou embora e pronto. Deus derramou sobre a sua igreja dons. Deus deu aos seus filhos capacitações especiais. Como diz Paulo na carta aos Efésios, Ele nos chamou para as boas obras. E Onesíforo é um exemplo de ortopraxia. E, por fim, em último lugar, verso 17. Paulo está se referindo ao fato de ele ter chegado a Roma. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Eu fico pensando naquele compromisso. Você sabe muito bem. Havia uma propaganda de uma ótica bem antiga. Diz assim, quando não se quer, qualquer desculpa serve. Lembram-se dessa afirmação? Quando não se quer, qualquer desculpa serve. Olha, eu não consegui lhe visitar porque eu não achei sua rua, né? Mesmo com o GPS eu colocava, não achava, né? Hoje nós temos as facilidades. Onesíforo não tinha GPS, queridos. Era uma época quando os cristãos eram perseguidos e ele era perseguido. Roma era uma grande cidade. Ele nem sabia o calabouço onde Paulo estava preso, mas certamente procurando, se informando, ele foi à luta. Eu queria destacar aqui a perseverança de Onesíforo, porque o verdadeiro amigo, como disse alguém, o verdadeiro amigo se revela na adversidade, não desiste do outro por causa de circunstâncias difíceis. Numa época quando todos abandonaram, Paulo disse, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Onesíforo fez uma longa viagem, saiu de Éfeso, foi a Roma. E chegando em Roma, ele não descansou enquanto não encontrou o apóstolo Paulo. O amigo não desiste do outro por causa de circunstâncias difíceis. Procurou diligentemente. Como está escrito Provérbios 17, 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Eu queria lembrar aqui numa palavra de Jesus, o que significa ortodoxia e ortopraxia. Mateus capítulo 25, sermão profético do nosso Senhor.
Verso 37, Mateus 25. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, ou com sede e não te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É ao Senhor que estamos fazendo, queridos irmãos. É assim que eu queria concluir essa palavra. E o coração agradecido do apóstolo Paulo o levou a fazer uma oração pela casa de Onesíforo. Conceda ao Senhor misericórdia à casa dele, porque muitas vezes me deu ânimo e não se envergonhou das minhas algemas. Como ensinou Jesus, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essas duas verdades, a fé evangélica, a ortodoxia, a crença firme nos essenciais, que nos leva à proclamação do Evangelho, a guardar o bom depósito pelo poder de Deus, e uma vida cristã prática, de serviço, que coloca em prática os princípios da palavra de Deus. E tudo isso, queridos, para a glória e a honra do nosso Deus, que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. O presbítero Fernando Guerra fará uma oração e o pastor Kleiber impetrará a bênção apostólica. Oremos, irmãos. Ó Deus e Pai, obrigado por Tua palavra nesta manhã, que veio para a nossa edificação. Que saiamos daqui com um senso de comprometimento com a Tua palavra. Façamos um voto na nossa vida pessoal e espiritual, de Te servir com compromisso de agradar ao Senhor Jesus. Ó Deus, que essa palavra cale nos nossos corações. Saímos daqui motivados, no momento que precisamos de despertamento espiritual da nossa igreja, nesse momento de adversidade e dificuldades. Momentos tão diferentes daqueles em que viveu Timóteo, o apóstolo Paulo. Momento que somos ridicularizados pelaquilo que acreditamos, ó Deus. Que nesta manhã façamos um voto com o Senhor para Te servir, comprometidos com a Tua palavra. Que também sejamos sensíveis às necessidades dos nossos irmãos. Que oremos com eles, por eles, choremos com eles, ó Deus. Aviva em nós esse sentimento de sensibilidade e de apreço e de respeito àqueles que nos rodeiam. Ó Deus, nesta manhã louvamos o Teu nome por Tua palavra de edificação. Estamos daqui comprometidos com ela, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, e sobre vós derrame o seu genuíno avivamento, para perseverar e aguardar a volta de Cristo, hoje e até esse dia em que Ele vai voltar. Amém e amém. Oh.